Qual leitura as autoridades não entenderam que se trata de narcoterrorismo? Nós citamos toda uma estrutura paramilitar, quase só falta um Estado por trás disso, e para não se classificar como narcoterrorismo. Submarinos ele já tem, só faltam pular de paraquedas, saltar de paraquedas em cima de outras comunidades rivais. Porque os crias conhecem o local geograficamente como a palma de sua mão. Ele conhece todas as pessoas que moram naquele bairro. Então, informações privilegiadas estão na cabeça dos crias. E quando esse cria muda de lado, ele auxilia o ataque do inimigo dentro daquela localidade. Então, por isso, o cria ser um ativo importante. Porque eles são narcotraficantes, eles são agressivos, eles são monstruosos até que sejam presos. Continuando, né? Operação na Vila Kennedy. Operação na Vila Kennedy, novamente. Vila Kennedy já é Rio de Janeiro, né? Vila Kennedy é Bangu, correto? Bangu, saímos da Baixada e vamos para a capital, né? Operação na Vila Kennedy mira bonde dos crias. Grupo ligado ao Comando Vermelho. A Polícia Civil fez uma operação pesada na Vila Kennedy contra o bonde dos cria. Uma quadrilha do Comando Vermelho, né? Foram 6 bilhões em bens bloqueados e 10 presos. Não, que isso, gente. 6 bilhões... Do Comando Vermelho todo. É porque eu não compreendi aí a informação que está no nosso TP, mas pode vir aqui, mano, Walter, que eu vou contextualizar. Esses 6 bilhões, nós tivemos uma operação da Polícia Civil recentemente, né? E a Polícia Civil bloqueou em torno de 6 bilhões em lavagem de dinheiro. E eu já reagi a essa notícia, então eu tenho essa memória que parece que foram também, num total aí, estimado que a lavagem de dinheiro de 146 bilhões. A polícia conseguiu bloquear 6 bilhões. Essa notícia saiu em torno de umas 3 semanas. E agora nós estamos repercutindo aí operação na Vila Kennedy contra os bondes dos cria. Ô, Batata, Vila Kennedy, cara, o que nós temos aí para falar sobre Vila Kennedy? Eu sei que lá é pesado também. E esse bonde dos crias aí? Ontem era o bonde do caos. Hoje é bonde dos crias. É muito bonde. Glauber, ontem nós comunicamos até, inclusive, das guerras que está acontecendo no Rio de Janeiro e na região Danon, lá em Nova Iguaçu. A Vila Kennedy, ela tem um ponto estratégico, porque em frente fica a Metral e dá acesso a uma mata que vem sair direto a um morro chamado Marapicu, né? Quem conhece aquela região de mata, que andando pelaquela mata ali, por incrível que pareça, essa mata sai lá próximo ao quilômetro 32, que vai dar acesso à comunidade do quilômetro 32, aonde mantém um grupo armado, que esse grupo armado dali faz as invasões no Danon, né? Interessante que o bonde dos crias, eles vão lá no Danon, se refugiam no Grão-Pará, que é exatamente às costas da mata, e ali eles vão andando até a Vila Kennedy, até naquela região, aonde tem um poderio muito maior e cria totalmente uma dificuldade maior para que a polícia efetue a prisão desses criminosos, que vem aterrorizando dentro das guerras constantes em busca de territórios. Ali, eles mantêm também uma guerra constante na região do Catiri, que é bem próxima àquela localidade ali, aonde é ocupada pela milícia. E naquela região, os moradores andam muito amedrontados, constantemente ataques e mortes constantes e muito tiroteio. Correto? Tá bom, cara. Ó, eu talvez tenha feito confusão aí num dado dos 6 bilhões. A nossa produção tá tentando trazer a informação. Não fez não, Glauber. Oi? Fez confusão não. Tá bom, então vamos lá. Que essa matéria... Vamos lá. Essa matéria, Glauber, que fala sobre os 6 bilhões, ela reúne até aquela operação que a gente falou do Celcinho da Vila Vintém.
O que acontece? O Celcinho da Vila Vintém, ele montou um esquema entre ADA, Comando Vermelho de Curicica, para fortalecer o Comando Vermelho nessa guerra contra um outro grupo de milicianos que atua ali, em Catiri e em Santa Cruz. Então, essa operação que ataca os bondes dos CRIA agora é uma operação para acabar com essa capacidade de invasão que o Comando Vermelho estava tendo para invadir diversas comunidades, com foco no Catiri, Morro dos Macacos e também aquela região ali do Itaiangá, Rio das Pedras. Por quê? Se o Comando Vermelho conseguir expandir o seu domínio para essas comunidades que eles estão lutando agora, Morro dos Macacos, Catiri e aquela região de Rio das Pedras, eles vão ter um domínio territorial e acesso às principais vias para estender a sua guerra exatamente àquela região ali de Santa Cruz, mas no final da Zona Oeste ali. Então, essa operação, que esses 6 milhões, ele foi colocado meio descontextualizado. Ele não foi bloqueado agora, especificamente, nessa operação contra o bonde dos CRIAs. Ela é desdobramento de uma operação que vem acontecendo já há alguns meses, começando com bloqueio de dinheiro, passando ali pela prisão do Celcinho da Vila Vintém e indo agora atacar o bonde dos CRIAs. Então, a gente precisa dar a cadência do que está acontecendo, é que a imprensa pega e joga, às vezes, a informação e não retoma de onde que veio. Mas, então, o que a gente tem é uma tentativa de controle por parte da Polícia Civil sobre essa capacidade de organização de guerra do Comando Vermelho, que foi capitaneado nessa tríplice aliança, digamos assim, capitaneada ali pelo Celcinho da Vila Vintém, que apesar de ser do ADA, fez uma aliança com o Comando Vermelho em várias comunidades e também com uma milícia que atua ali na região de Curicica, para garantir que o ADA poderia ficar em algumas regiões da milícia e a milícia poderia continuar atuando sem invadir a área do Comando Vermelho, principalmente ali na região da Cidade de Deus. Então, todo um acordo envolvendo três organizações criminosas diferentes para combater as milícias da Zona Oeste ali, da região de Santa Cruz, que também atuam no Catiri. Então, é meio confuso isso, porque às vezes quando a gente fala em milícia, muita gente acha que a milícia é uma única estrutura, assim como seria o Comando Vermelho, o terceiro comando, o ADA. Não, a milícia, ela tem vários grupos, né? Você tem tinha a milícia ali do Zinho, a milícia do Eco, a milícia do Tandera, cada uma pertencente a um grupo, e aí o Comando Vermelho está atuando junto com uma milícia de Curicica, com uma certa aliança com o ADA, e também com o apoio ali dos outros grupos do Comando Vermelho na Zona Norte. Então, 6 bilhões, sim, foram bloqueados, mas já há muito tempo e desdobraram hoje nesse ataque aí contra o bonde dos CRIA. Pois é, Miquélis, eu tenho boa memória dessa operação, 6 bilhões, é um número que chama muita atenção, né? Só para não deixar a interpretação, o bonde dos CRIAs, eles não tinham 6 bilhões ali bloqueados, né? Eles estão dentro do mesmo contexto de operação, correto, Miquélis? Isso, não era do bonde dos CRIA, eles não tinham esses 6 bilhões. O contexto da operação bloqueia isso tudo. O bonde dos CRIAs praticava extorsão, ameaçava ali também os motoristas de van e conduzia principalmente a guerra do Comando Vermelho em direção à Zona Oeste. Pois é, isso aí mostra a complexidade do Rio de Janeiro, né? Então, o Miquel citou aí, né, cara, o Celcinho da Vila Vintém, que foi preso novamente, nós falamos aqui no Fala Global News. O cara foi preso, ele é o cara do ADA, né? Da ADA, amigo dos amigos. Só que ele fazendo aliança com o Comando Vermelho, comprando milícia, invadindo milícia, tudo isso aí misturado. Júlio Roque, cara, o Rio de Janeiro não é só um lugar, um estado violento, né? O Rio de Janeiro vai muito além disso, né? Nós estamos falando aqui, as facções se unem, compram local, criam bondes que o cara tem a função só de fazer o trabalho da infantaria. Daqui a pouco eles estão saltando aí, cara, os paraquedistas, né, meu irmão? Invadindo para dominar o lugar, por ar, por terra, pelo mar, de qualquer jeito, né? Pelo amor de Deus, Júlio Roque, que é isso, cara? Perfeitamente, Glauber. Não fica dando ideia não, porque a ideia é boa. A imitação de uma estrutura militar, ela é completamente vista nesses casos. Eles realizam patrulhas. Essas patrulhas são feitas pelo tal do bonde dos CRIAs, que seria uma guarda pretoriana, uma SS do nazismo, uma tropa de choque
dessa organização criminosa que chama o C Vermelho, e eles faziam essas patrulhas para conquista de territórios. Então, em qual leitura, né, o nosso espectador agora vai entender muito bem, em qual leitura as autoridades não entenderam que se trata de narcoterrorismo? Nós citamos toda uma estrutura paramilitar, quase só falta um Estado por trás disso, e para não se classificar como narcoterrorismo. Então, são narcoterroristas, sim, eles estão armados com armas de guerra, praticam táticas de guerra e o mais interessante, eles estão utilizando de estratégia, eles estão utilizando o conhecimento geográfico do Rio de Janeiro. Então, já estamos bem avançados, né, nesse quesito chamado violência urbana e tráfico de drogas, e como o Glauber falou, submarinos eles já têm, só faltam pular de paraquedas, saltar de paraquedas em cima de outras comunidades rivais. Pois é, cara, mas eles não têm os paraquedas, mas tem os drones, né? Que é o paraquedas atual, né? Agora, o Júlio Roque falou do submarino, né? Porque tem aquelas regiões ali coladas, né? Na Baía de Guanabara, colada ali, Ilha, né? Maré e por aí vai. Fala aí, Júlio Roque. Perfeitamente, Glauber. Os submarinos, eles não eram nossos, mas parece que já descoberto aí pela Dark Web projetos de submarinos construídos para o PCC. Então, esse transporte de drogas feito pelas águas, geralmente são encontrados ali nas fronteiras, né? Manaus, a fronteira com a Tríplice Aliança, mas submarinos são vistos no mundo todo em águas de oceanos, água salgada. Então, eu acho que a ideia é válida, temos que nos alertar cada vez mais, e principalmente pela geografia, Glauber. O Rio de Janeiro é cheio de ilhas, né? E cheio de artimanhas ali no seu litoral, que pode esconder muito bem esses submarinos clandestinos que são muito utilizados nos meios internacionais. Bom, senhores, ontem nós repercutimos aqui a operação da Polícia Civil. Foi ontem, pessoal, que teve a operação lá do bunker do Peixão, exatamente. Nós tivemos também uma repercussão na terça-feira, que foi aquela operação com os 600 homens, né? Hoje, a Polícia Civil batendo no Comando Vermelho. Isso aí, para quebrar aquela ideia, falando, porra, só tá batendo em um, só bate no TCP, né? E uma outra ideia existente no Rio de Janeiro é que o TCP não vai para guerra, o TCP só compra o Estado. Durante muito tempo nós tivemos, né, essa ideia ou esses comentários aí na internet, e os moradores, né, da região têm essa impressão. Eu não sei o que acontece, mas a minha opinião, no mínimo, é que a polícia não tem braço para guerrear com todo mundo, né? Então ela vai de tempo em tempo escolhendo um. Batata, operação para o TCP, operação para o Comando Vermelho, tem para todo mundo? Glauber, tem, né, Glauber? Precisamos, na verdade, aí que o povo entenda que o nosso caro colega de bancada Júlio colocou com grande clareza e evidência. Ou você analisa o Estado ou as leis se tornam realmente válidas analisando a realidade que se encontra o Rio de Janeiro, ou teremos que estar operando de sapato alto, né? Porque eles são narcotraficantes, eles são agressivos, eles são monstruosos até que sejam presos. Porque ao serem presos, são simplesmente um rapaz, como ontem foi analisado, Cauaba, né? Era o... Caioba. Caioba, obrigado. Porque é Cauaba, Caioba, como simplesmente um influencer, um cara seguido na internet, seguido por todos, por jovens, ele se tornou um influenciador. Graças a Deus que quem matou foi o TCP, porque se é a polícia que mata ele, seria igual o mesmo que estava lá com o TH. Matou o garoto. O garoto era braço direito, de fuzil e tudo mais, mas era um garoto. Todo mundo gostava dele na internet.
É essa visão que nós viemos mostrar para analisarmos com realidade. É o que foi levantado por nosso colega Júlio. Muito obrigado, Júlio. Muito bem colocado, porque ele tem uma análise de geopolítica, uma observação aonde se pode se atingir esse tipo de comportamento em nossa sociedade e aonde isso pode se estender. Ou seja, aonde nós vamos parar, né, meu amigo? Ó, senhores, esse cara que você citou aí, o tal do Gotinha, ele tinha mais de 100 mil seguidores, cara. Ele tinha, não é vídeo assim, igual apareceu esse tal de Caioba, que você quase confundiu com Goiaba, né? Gaioba, né? O tal do Caioba, ele fazia os vídeos, né? E ele tirava onda. Igual o executor do PM aí, os caras gravaram o vídeo. Eles vão lá, lançam a guerra, matam o executor e colocam o vídeo na internet. Eles não estão nem aí com a cara aberta. Por quê? Porque o Estado é desmoralizado por completo. Ele desrespeita a lei, ele desrespeita o judiciário, ele desrespeita a polícia, ele desrespeita todo mundo. O criminoso não tem nem a preocupação de tapar o rosto. Ele quer mesmo aparecer. E outros até usam a rede social e são influencers. E tá arriscada a rede social dele e não sofreu nenhuma punição, né? As nossas, sim. As nossas vivem sofrendo punições. Temos punições o tempo todo. Agora, sobre esse bonde dos crias, né, cara? O Batata falou no início ali como funciona, né, Vila Kennedy. Ô, Batata, é muito bonde, né, cara? É muito bonde e agora parece, cara, que esse nome Crias, né, cara, cada vez mais tá sendo falado. O que é isso, cara? De certa forma, não é uma nova roupagem da criminalidade? Por que eu digo isso? Você tem os crias que são como se fosse assim, cara, tratados a pão de ló. Porque o cria, doido, bom de guerra, que quer ir para a guerra, tem um valor enorme para outra facção. O tal do Caioba é a mesma coisa, pula o muro. Aí no Morro dos Macacos, mesma coisa. O cria, pula o muro, vai para outra facção. Então, parece que nessa guerra do Rio de Janeiro, cada vez mais, nós vamos ver essa expressão, né? Os crias. Porque se o cara não tem uma oportunidade no morro que ele cresceu, e ali é comando, ele vai para o TCP. Do contrário, é a mesma coisa. Essa guerra está cada dia mais dinâmica, cada dia mais complexa, e a polícia tem que mudar a forma, né, de guerrear, porque senão, tem influenciador, tem tudo. Glauber, você falou uma coisa muito sensata, Glauber, e eles estão realmente se organizando. E isso aí é uma situação extremamente perigosa. E o Estado vem observando isso, tomando atitudes em pontos, tentando quebrar estratégia. Para se ter uma ideia, como foi citado, a estratégia geográfica, como eu coloquei. O fato deles estarem na Vila Kennedy, por que Vila Kennedy e não outra comunidade muito maior, por exemplo, o Complexo Alemão, que daria uma segurança muito maior? Tendo em vista, geograficamente, o Complexo Alemão é muito maior. Uma operação para que fosse efetuar uma prisão contra esse bonde que é tão protegido pelo Comando Vermelho, realmente são encabeçados por alguns garotos loucos, né? Uns desvairados, que como acontece com esse outro aí, esse tal do Goiaba, Caoba aí, e que nada se representa como um grande guerreiro, mas e sim um garoto enlouquecido. Porque um grande guerreiro, ele é dotado de técnicas, de anos de estratégia, de capacidade profissional, capacidade de tiro, conhecimento de armas. Isso não se dá em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou 10 anos. E eles não ultrapassam de 30 anos. Eu, particularmente, eu posso contar nos dedos, dentro desses meus tempos de 25 anos de polícia, que eu prendi vagabundos aí, meliantes, acima de 30 anos. É muito poucos, muito poucos. Normalmente, eles são levados aí pela vida do crime aí com muito menores de idade. E aí, esses garotos aí encabeçam
verdadeiros exércitos. Olha que coisa interessante, um garoto encabeçando um exército para entrar em outra comunidade, estrategicamente, geograficamente, no sentido de passar pela região, ganhar uma região enorme de mata, totalmente desabitada, entre os fundos da comunidade Metral, que fica em frente à Vila Kennedy, e chegar ao quilômetro 32 em Nova Iguaçu. É muito longe, muito longe. E eles, do Grão-Pará, eles conseguem sair do Grão-Pará e ir lá atacar o Danon, que é a comunidade do TCP. Por isso que apareceu os vídeos lá no Danon, eles gritando, é o bonde dos crias, é o bonde dos 300, apresentando com fuzil. O que nós apresentamos aqui, talvez ontem, de uma dos nossos vídeos. Né? É por isso que isso é realmente preocupante e apontado por você, Glauber. Vamos lá, pessoal. Nós temos aí mais um episódio de uma guerra do Rio de Janeiro. É mais um bonde, é só mais um no meio de vários bondes. E a Polícia Civil aí numa operação que já vem, né, com várias etapas. Essa é uma das etapas dessa operação aí dos 6 bilhões bloqueados. Para tu ver quanto dinheiro tem no crime, cara. É muito dinheiro, 6 bilhões. Eu não sei nem quantos zeros tem 6 bilhões, né? É muito zero, cara. Na verdade eu sei, né? Mas eu tô brincando. Júlio Roque, é muito zero e muito bandido, Júlio Roque. Por favor. Eu gostaria de comentar sobre os crias. Como o Glauber falou, os crias, quando mudam de facção, ou pulam o muro, ou mudam de lado, são ativos importantes. Por que isso? Porque os crias conhecem o local geograficamente como a palma de sua mão. Ele conhece todas as pessoas que moram naquele bairro. Então, informações privilegiadas estão na cabeça dos crias. E quando esse cria muda de lado, ele auxilia o ataque do inimigo dentro daquela localidade. Então, por isso, cria ser um ativo importante. Voltamos a bater na mesma tecla da inteligência desse mecanismo chamado tráfico de drogas ou narcoterrorismo. Eles estão agindo com inteligência, eles estão agindo dentro de uma estrutura sólida. Então, não há mais discussão sobre isso. E os crias vão ser sempre importantes nesse jogo da criminalidade, Glauber. Agora, cara, o Batata citou aí que na carreira dele, ele poucas vezes prendeu alguém com mais de 30 anos, né, Batata? Só que é o seguinte, enquanto tiver esses crias aí, realmente, pô, o cascudo por trás não vai ser preso. Porque ele não vai botar a mão dele na guerra, porque a guerra morre, né, irmão? Na guerra dá pra morrer. Agora, um cria loucão lá que quer pagar de bandido, né? É mais fácil. Mas nós vimos recentemente aí o criminoso de vulgo Chocolate, um coroa de mais de 60 anos, numa clínica fazendo harmonização facial. O cara chegou a 60 anos, a polícia não tinha uma imagem dele. Não sabia como que era o rosto dele. Ele, com 60 anos, é o químico do TCP, porra. A polícia disse que ele estaria entre as 3 maiores lideranças do TCP. Então, ninguém sabia, um coroa de cabelo grisalho, cabelo branco, passando como empresário, criminoso. Lógico, tem um monte de cria para morrer no lugar dele. Ô, Miquel, para fechar, irmão, bonde dos crias, o que você tem para contribuir com a gente aí no final? Ô Glauber, o que é importante a gente destacar é o seguinte, a Polícia Civil, ela está fazendo a chamada Operação Contenção. O objetivo é fazer a Operação Contenção, que é conter o avanço do Comando Vermelho. Segundo o secretário de Segurança Pública, o Vitor Santos, ele disse o seguinte, olha, por muito tempo se teve um foco muito grande na milícia e com isso o Comando Vermelho ficou livre para atuar. E o que ele destacou é o seguinte, que o Comando Vermelho está focando nessas comunidades que eu falei anteriormente, Catiri, Morro dos Macacos e Rio das Pedras, porque com isso eles vão conseguir tomar também toda a região do Maciço da Tijuca. Ali o Parque Nacional, a Floresta da Tijuca. O que isso significa? Isso significa que eles vão ter trânsito livre por dentro da mata da Zona Sul até a Zona Norte e início da Zona Oeste.
Então, sem limitação, esses caras vão poder movimentar tropas à vontade, de um ponto a outro da cidade. A gente viu recentemente, na Rocinha, mais de 400 criminosos se movimentando para dentro da mata. Se eles conseguirem tomar, de fato, todas essas comunidades que eles estão avançando, Glauber, nós teremos verdadeiros acampamentos, quartéis de criminosos na mata, centros de treinamento. Porque hoje, se eles efetuam disparos dentro do Morro dos Macacos, dentro da Rocinha, no Catiri, na Vila Kennedy, esses disparos são ouvidos. Agora, se eles começarem a dominar 100% o território ali do maciço da Tijuca, que é uma área de extensão muito grande, uma área de mata, Glauber, nós literalmente poderemos ter acampamentos de criminosos extremamente gigantes, com capacidade de mobilização de tropas absurda, a nível de exército. Então, essa tomada desse espaço geográfico. O que está em jogo aí, pelo Comando Vermelho, é exatamente isso, né, cara? O Comando Vermelho está dando um checkmate na segurança pública do Rio de Janeiro. Porque eles estão formando um verdadeiro cinturão. E aí, parceiro, para operar, vai ser difícil, hein, Batata? Se você precisa colocar 600 homens para operar no Complexo de Israel, quando você junta ali aquela região do Morro do Fubá, que nós mostramos ontem, você pega o Comando Vermelho, ele conecta Jacarepaguá com a Zona Norte, passa ali a Tijuca inteira, Comando Vermelho, e por aí vai, né, cara? Então, tá em jogo, é difícil. Quer fechar? Glauber, eu só quero ser bem sensato numa coisa. Tem jeito? Tem, poxa. Lógico que tem. Pra onde eles fogem? Não é pra área de mata? Isolado da população, só possui os animais. Joga, taca a bala com vontade. O avião, o helicóptero não passa em cima, o blindado, última compra do Estado, o helicóptero maravilhoso, objeto de guerra. Por que não dizimar? Mas nossa legislação não permite que nós trabalhemos assim. Então, enquanto não houver homens de pulso fazendo a nossa legislação, tornando e reconhecendo a realidade que nós nos encontramos, infelizmente, ficamos ouvindo que somos incapazes, somos não profissionais, não somos suficientes. Infelizmente, eu não sou suficiente. É isso, infelizmente, cara. Homens de pulso na política é difícil, hein? É difícil. Mas vamos lá, não vamos... senão eu vou acabar politizando aqui o nosso papo e não é a nossa intenção.